noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao sindicato. Meu nome é Simone. Para quem ainda não conhece, atualmente sou a presidente do Simprocan. O Simprocan, há alguns anos, ele tem por tradição oportunizar aos candidatos a prefeito que venham apresentar as suas propostas para a educação. Então, seguindo essa linha, em 2020 nós não pudemos fazer porque tinha a questão que não podia aglomerar, né? Exatamente, estávamos em pandemia. Então, esse ano a gente vai conseguir fazer. Então, neste momento, hoje nós temos o candidato a prefeito Jair Jorge da Silva, que é do PSDB, e tem uma coligação com alguns mais prefeitos, tá? PSD, desculpa, botei um P sem candidato. Atualmente, as prioridades da nossa categoria são valorização profissional, número de profissionais adequado por escolas, segurança física em cada escola, infraestrutura adequada em cada escola, aumento real de salário, vale alimentação, auxílio mobilidade, revisão de planos de carreira, pagamento aos integrantes dos núcleos de gestão, pagamento da GR para todos os profissionais da educação lotados em escolas, isenção do desconto do FAPEC aos aposentados que recebem benefícios até o teto previdenciário. Então, nós vamos fazer o encontro da seguinte forma, tá, pessoal? Ele vai ter duração de 1 hora, o candidato vai apresentar as suas propostas. Quem quiser fazer pergunta, as colegas lá atrás estão recolhendo as perguntas. Vamos sortear umas perguntas para que ele possa responder. No primeiro momento serão 5 perguntas, tá? Porque daí a gente vai ver se houver disponibilidade. E depois que ele responder as perguntas, vamos abrir para questionamentos e considerações finais. Com a palavra. Obrigado, presidente Simone. Uma honra estar aqui no Sindicato dos Professores, todas as professoras, professores que aqui estão. É um momento democrático, né, onde todos os candidatos vão aqui apresentar suas propostas. Né? Eu quero ser bem objetivo. Eu vou apresentar as propostas, todas elas, para que a gente possa ter uma visão global, porque às vezes tem algumas questões que estão em outras áreas, não só no tópico da educação, mas que têm relação com os servidores, ou que têm interface com a educação, embora estejam em outras áreas. E na sequência, daí, as perguntas, claro, vou também, no finalzinho, responder todas algumas questões que é uma preocupação aqui da categoria. Então, rapidamente, são 55 propostas. Você só consegue ficar um pouquinho fora, não vai cortar. Bom, vamos ver se a gente consegue. Primeiro, então, um capítulo, são 5 propostas de proteção à cidade, que é o fortalecimento e elevação para 7 metros dos diques da Rio Branco, Fátima e Matias e Harmonia. Nós finalizamos, amanhã vamos finalizar já a licitação da Matias, então uma obra que vai começar já. Eles têm 48 horas para iniciar a obra. A Rio Branco, nós já iniciamos lá a obra de correção, onde houve aquela fratura, onde houve a ruptura do dique. Já está sendo feita a obra definitiva, o conserto definitivo. Será feito um muro na Cassol, como o muro da Mauá, em Porto Alegre, e o alteamento, a elevação do dique a 7 metros. O que significa? Eles colocar ele 2 metros a mais do que ele é hoje. Ele tem hoje 5 metros. Então essa é uma proposta, essa é a primeira proposta nossa. Na proteção, nós vamos continuar as obras de realizar uma rua e elevação do dique de Niterói. Niterói foi o único dique que não rompeu, nós temos 3 diques, né? Não rompeu porque ali nós fizemos, em cima do dique, fizemos uma rua, e essa rua houve um aterro de 1,30 m. Então, o dique de Niterói ficou a 6,30 m, a água chegou a 6 metros. Então, ela é uma obra muito importante. Nós fizemos 2,5 km, vamos fazer mais 3 km que vai ligar Niterói até Cachoeirinho. Então, vamos ter um outro acesso, vai também proteger melhor a base aérea
com essa obra, uma obra muito importante, parceria inclusive com o governo do estado. Amanhã abre a licitação do DIC de Mato Grande, também uma obra, esse projeto nós fizemos em 2013, tentamos ano passado colocar no PAC, drenagem, e agora nós lançamos já a licitação. Amanhã já terá a empresa uma disputa pública, né, através do Banrisul, do site do Banrisul, do pregão do Banrisul, e nós vamos, né, uma obra que passa também por 2 casas de bomba. Mato Grande não tem casa de bomba, não tem DICs, não tem casa de bomba, e portanto nós vamos proteger. Por que é importante proteger Mato Grande? Porque não tendo DIC, a água, se for muito intensa, acaba entrando, né, ali na Harmonia, do Lacerda, 5 colônias, né, e atingindo também o Matias Velho. Por isso que é muito importante essa obra, né, e que amanhã terá já a abertura da licitação. O DIC da São Luís também, nós não temos DIC na São Luís, a ideia é ser um DIC utilizando já um estudo da Metroplan, um DIC de 15 quilômetros, que dessa maneira vai proteger também toda a região da São Luís e a nossa área industrial ali da Berto Círio, né? E lá são previstas também 5 casas de bombas, né? Todas essas obras, né, devem chegar, e mais aqui a modernização, vamos provavelmente lançar na sexta-feira já a licitação para a reforma, a modernização de todas as 8 casas de bombas. Nós temos 29 motores, então a ideia é colocar motores mais potentes, motores anfíbios ou submersíveis, né? São motores que funcionam embaixo da água, então isso vai garantir o funcionamento, mesmo a situação adversa. E todos os painéis elétricos e eletrônicos a 7 metros, né? E com isso garantindo o manuseio sem nenhum problema em razão da água. E também os geradores a 7 metros. Então esta reforma também nós vamos lançar agora na sexta-feira o edital. São 5 dias úteis, então na sexta que vem nós já vamos ter a empresa vencedora. A proposta também, para fechar a questão da proteção, 2 ideias, né? A colocação de um sistema de alarme, ou seja, utilizar as nossas escolas, unidades básicas de saúde, praças, equipamentos públicos, CRAS, para que a gente tenha em todo o território da cidade um sistema de alarmes, né? Sonoros, um alarme sonoro e capacidade de informar a população em situações de adversidade. Nós tivemos a enchente, mas nós já tivemos aqui microexplosão, já tivemos tornado, já tivemos chuva de granizo intensa, e hoje, sempre é bom lembrar, nós temos refinaria Alberto Pasqualini, nós temos gasoduto, oleoduto, nós temos rodovias intensas, né, com cargas químicas, nós temos muitas indústrias químicas, portanto é importante que a gente tenha uma estrutura de resposta melhor, né, porque muitas vezes a própria falta de energia prejudica o uso da internet, o WhatsApp e outras ferramentas. Nós também estamos fazendo um convênio com o governo federal para que a gente possa usar um sistema de SMS, né, que é um sistema que não precisa de internet, então ele dispara para todos os celulares que estão ativados nas estações rádio base daquela cidade. Então também vai ser uma ferramenta, mas a ideia é a criação de um sistema de alarme em toda a cidade. E a criação de um gabinete de contingência, ou seja, a gente tem um efetivo de bombeiros civis. Se a gente falasse isso há 4 anos atrás, soaria estranho, né? Mas nós precisamos ter um efetivo, né, de pronta resposta, até porque nós vivemos nessa, né, hoje temos uma base aérea também na cidade, que nós temos uma série de pontos de risco e que é muito importante a gente ter essa equipe de prontidão, né, que possa agir em situações, né, de emergência, um gabinete de contingência, né? Nós criamos ano passado, um ano atrás, no dia 2 de maio, o escritório de resiliência, que já foi um passo importante, é um dos primeiros do Brasil, que é um escritório que exatamente procura pensar a médio e longo prazo e também as ações imediatas, mas a partir da nossa experiência a gente entende que é necessário um gabinete de contingência, que é um efetivo de bombeiros civis à disposição, né, de plantão na nossa cidade. Do ponto de vista da reconstrução municipal, a questão da saúde, a ideia é entregar agora o Hospital de Pronto-Socorro parcial no dia 30 de setembro. Nós já vamos ter leitos, já vamos ter lá UTI, vamos ter também atendimento. E no dia 17 de dezembro entregar 100%, né? 17 de dezembro é quando o prefeito Marcos Ronchetti inaugurou o hospital em 2005, está fazendo 19 anos. Então nossa ideia é entregar ele já com todo o centro cirúrgico, com as obras do primeiro andar todas já completas. Nós já estamos em obra
e a nossa ideia é entregar ela já agora, a primeira etapa, né? Isso também envolve as nossas 2 unidades de pronto atendimento, para que a gente possa entregar a UPA Matias e a UPA Rio Branco, também no final de setembro, mas para dar início de outubro. E na sequência, em outubro, a nossa UPA do idoso, né? Estamos também um grande esforço concentrado em entregar as nossas unidades de saúde. 15 unidades de saúde foram afetadas. Nós temos já 10 dessas unidades já foram recuperadas e nós vamos progressivamente também recuperar todas. Nossa meta aí, talvez uma unidade eu não consiga entregar nesse período, mas a nossa ideia é que a gente possa entregar o mais rápido possível. As nossas escolas, obviamente, foram muito atingidas, né? 40 escolas foram afetadas diretamente. Então é importante esse trabalho que estamos fazendo, né? É uma obra que é complexa, cada escola tem a sua realidade, tem os seus problemas. Nós temos tido muitos problemas também de materiais, né? Por exemplo, portas, nós compramos 980 portas, para a gente ter uma ideia, só nas escolas, né? Em razão da perda, né? Todas as escolas acabaram perdendo as portas das salas, né? E às vezes a gente tem um problema de manutenção, mas estamos aí recuperando as escolas, vamos continuar. E também a recuperação do nosso CEIA, né? Que também foi duramente atingido com as demais escolas. O recapeamento das vias, nós já estamos fazendo um trabalho de recuperação, mas nós tivemos 30 dias de água de um lado, muito trânsito do outro, então nós estamos recuperando. E também um esforço grande para recuperar as nossas praças, os nossos parques. Nosso Parque Eduardo Gomes, nós devemos liberar o Parque do Gaúcho até sexta-feira, vai iniciar de sexta para sábado a nossa Semana Farroupilha, a 30ª Semana Farroupilha. Vamos fazer um encontro de cultura sempre forte, Canoas tem muita tradição, e devolver também o parque à nossa cidade. Então, esse esforço também de recuperação dos parques e das praças. Deixa eu só. Silencioso. Desculpa. Então, recuperação também dos equipamentos, né, esportivos e culturais. Na reconstrução, nós criamos um programa chamado Empreendedor Canoense, que são R$5.000 para MEI e 15 mil para microempresa. Nós teremos, né, não só o que está sendo feito, agora estamos fazendo para 1.500 empresas, mas como nós estamos falando de um programa de 4 anos, são 10 mil empresas, 2.500 empresas ano, são 10 mil empresas que serão beneficiadas com esses recursos do Empreendedor Canoense. E também o Auxílio Canoas Reconstrução, a nossa meta é beneficiar em torno de 20 mil pessoas, 5 mil pessoas ano, são 4 anos, 20 mil pessoas. Então, também é uma proposta, hoje já estamos fazendo, hoje temos 5 mil pessoas trabalhando, estão ajudando, e também são 5 parcelas de R$400, são R$2.000 do Auxílio Reconstrução. Na saúde, o Canoas Mais Saúde é a marcação de consultas por WhatsApp e procedimentos, não é mais necessário telefone, né? Nós podemos fazer hoje com WhatsApp. A melhoria no atendimento dos nossos 2 hospitais, então o Hospital Universitário e o Hospital Nossa Senhora das Graças, para que a gente possa com isso dar a resposta, né, na área terciária. Nós vamos retomar um programa que existiu no meu segundo governo, chama Saúde em Casa, que é a entrega de medicamentos, fraldas geriátricas, né, para idosos e acamados, também que é para evitar do idoso ter que ir até a farmácia. Vamos retomar também o projeto Médico Online, que é a utilização da telemedicina, não em 6 unidades, como nós fizemos, deu muito certo, fizemos mais de 20 mil consultas de cardiologista, consultas de neuropediatra, neurologista, dermatologista. Então vamos ampliar para todas as unidades, porque realmente fica mais próximo do cidadão a telemedicina, né? E o programa Fila Zero, que é o mutirão, né, o esforço para cirurgias, para a gente também a realização de consultas, exames, procedimentos, né? O Canoas Mais Azul é um foco, né, no fortalecimento do CERTEA, no sentido da gente ter ali equipes como neuropediatra, fono, né, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfim, uma equipe multiprofissional para atender as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, né? Então, esse trabalho do CERTEA. Então, fortalecer o trabalho que o CERTEA tem, inclusive com parcerias com instituições, com entidades, com clínicas, né? Este é um programa novo chamado Esperança, que é a presença de psicólogos, né, e psiquiatras na rede de atenção básica, né, que é muito importante. Nós temos, depois de episódios complexos como esse, nós temos, né, muitas vezes casos, né, de suicídio,
Então, nós precisamos ter uma atenção, né, muito focada na questão da saúde mental e mais próximo das pessoas. É claro, nós temos os CAPs, isso não vai invalidar o trabalho dos CAPs, mas é um trabalho que nós temos que fortalecer. Também, entrando aqui agora, a Maria Eunice está me acompanhando aqui, minha vice, né, que é a nossa vereadora e nossa vice-prefeita. O programa Fim da Fila, nós temos hoje 4.100 famílias na fila de espera. A nossa ideia é zerar essa fila. Ela vai exigir um esforço de ampliar vagas na nossa rede, mas também com a compra de vagas. Quando eu assumi a prefeitura lá em 2009, nós tínhamos em torno de 2.600 alunos, nós chegamos hoje a 11.500, mas ainda faltam 6.500 na rede privada, 5.000 na nossa rede pública. Mas ainda precisamos ampliar para 4.100, que é a fila de espera. Vamos retomar o projeto Mais Educação, que foi uma experiência de sucesso, né, que nós consideramos que hoje é um grande apelo da comunidade, da população, retomar esse programa, né, com atividades, oficinas culturais, esportivas e também o reforço escolar. Vamos criar 2 centros de educação inclusiva. Nós, nessa gestão, havíamos já, claro, todo o trabalho de fortalecimento do CEIA antes, agora criamos o CEIA da Guajubiras, então a ideia é ter um CEIA na Rio Branco e um CEIA em Niterói, portanto 4 espaços. E também a ideia de monitores. Hoje nós temos em torno de 230 profissionais. Nós estimamos aí, nós temos em torno de 2.400 crianças, 1.400 já com laudo, 900 em processo de investigação, mas vamos trabalhar aí com 2.400. Nós precisamos de torno de 500 monitores e monitoras, então é preciso buscar, né, uma estrutura para que a gente possa atender a inclusão, né? Obviamente que é um trabalho de apoio, né? Isso jamais vai prescindir do professor, do mestre, da professora, né? O programa Educação Digital, quando eu assumi tinha 1.500 computadores, o Chromebook, que é um computador preparado para Google, para crianças, vocês todos conhecem. Nós temos hoje 11.500, a nossa meta é chegar a mais, aí vai dar um pouquinho mais de 2.500 para ter 13.000, e com 13.000 nós atendemos todos os alunos de cada turno, né? Nós temos hoje em torno de 25, 26 mil alunos, então por isso a ideia da educação digital é exatamente um computador e a tela interativa, que nós queremos ter em todas as salas de aula, que é uma boa ferramenta. Hoje nós estamos em 300 e a nossa ideia é chegar a todas as salas de aula do município. Um projeto também que nós estamos focando aqui, que é o Poupança do Futuro, que é um programa que procura trazer a família para a escola, a família acompanhar a performance da criança, tanto na questão da frequência, como também do acompanhamento dele na escola, né? Das tarefas, né? Dos resultados. Então a ideia é que essa criança tem 95% de frequência e aprovação. Essa criança vai ao final do ano um depósito numa poupança, um fundo, portanto vai ser fundo soberano, que vai ser corrigido pela poupança, de R$1.000 ao ano. E ele saca esse recurso à família, obviamente que a família vai apresentar um plano de aplicação desse recurso, para que ela possa aplicar integralmente no processo dessa criança a partir da saída do ensino fundamental. Nós estamos falando de uma idade de 14 anos, não é criança, ainda não é jovem, adolescente, então as demandas, às vezes, da família, um curso de inglês, um cursinho pré-vestibular, um curso profissional, isso garante, né, às famílias, pelo menos, um recurso que vai ser de forma progressiva na medida que a criança está na rede, né? Então, cada ano essa conta, e quando ela sai no nono ano, ela recebe, portanto, a família recebe aquele recurso. Então, é uma proposta diferente, tem o pé de meia do governo federal. Aqui é uma estrutura que é universal, não é só para quem está no cadastro único, é para todos os alunos, e o objetivo aqui é envolver a família, né? De outro lado, o projeto Mestre Canoense é a aplicação para os nossos professores de uma gratificação, um 14º salário, exatamente para a motivação dos professores. Nós já tivemos outros elementos motivacionais que foram muito importantes, um deles é a licença-prêmio, não temos mais. Então a gratificação, 14º, é um bom caminho. Já havíamos discutido isso, chegamos a debater, né, esse tema, então eu fiz questão de colocar no programa de governo, que é o 14º salário, e também as bolsas de mestrado e doutorado.
a gente ter um programa mais permanente, né? Eu estou propondo aqui 100 bolsas, então 80 bolsas de mestrado, 20 bolsas de doutorado, num período de 4 anos, né? Isso de uma forma progressiva, para que a gente possa atender os nossos professores. Todas gratuitas, né? Lembrando, né? Que esse é o motor. Indo agora para habitação e transporte, claro que a gente, né? Obviamente um programa é só uma síntese, tem uma série de outras ideias, né? Mas só para a gente entrar aqui ser mais didático, né? Habitação e transporte, então a conclusão da licitação do transporte, nós já estamos em andamento, há uma empresa de Curitiba que está fazendo a modelagem, nós vamos ter 2 empresas, uma do lado leste e outra do lado oeste. Essas empresas, elas têm um elemento concorrencial importante. Vamos mudar o sistema tarifário. Hoje a empresa ganha por passagem e nós vamos pagar por quilômetro rodado. O que muda nisso? É que hoje, se tiver 10 passageiros, eles não colocam ônibus ou cancelam aquele horário. Nós criamos, por exemplo, um horário que era um corujão. O pessoal que trabalha no shopping tinha 10 passageiros, eles acabaram cancelando essa linha. Então, quando você paga em quilômetro rodado, não importa quantos passageiros tem no ônibus, se ele não rodar, ele não ganha. Então, eles são obrigados a colocar a disponibilidade. Nós precisamos hoje de 200 ônibus, nós temos 100. Esse talvez seja o grande problema, o grande gargalo, a gente não conseguir atender bem a população. E por isso nós temos que encerrar o monopólio, né, de muitos anos. Já está no fim, portanto, do contrato, e nós vamos então implantar. E uma terceira empresa, que é para o seletivo, um modelo que está sendo adotado em algumas cidades, talvez a mais próxima aqui é Cachoeirinha, que é na verdade um misto do aplicativo, espécie de um Uber com ônibus, né? Em que você utiliza, você não precisa ir para a parada, né? São vans e você faz o aplicativo, ele pega na tua casa ou no local que você está. É um bom sistema, está funcionando bem, e em outras cidades também tem. É um serviço que não é o transporte coletivo, mas também não é o Uber, né? Ele é uma tarifa que fica no meio termo, e por isso é mais interessante. Então, para a gente também não ter concorrência, é um outro perfil, né, que tem que ser oferecido. Então, 3 empresas no total, 2 no transporte público coletivo e uma no transporte seletivo. Vamos também retomar o nosso aplicativo, né, o Canoas Bus, que é um monitoramento em tempo real. Isso nos permite também que o cidadão fiscalize, cobre, faça denúncia, né, na ausência de horário. Lembrando que todos os nossos ônibus têm GPS, né, então isso é importante. Nossa implantação do plano cicloviário. Canoas é uma cidade plana, portanto tem tudo para que as ciclovias elas se viabilizem. E vamos também implantar o programa de mobilidade sustentável, que a gente tem uma frota de carros elétricos, né? Começando pela prefeitura, para dar exemplo, mudando, portanto, o nosso padrão, né? E essa questão é tudo que a gente está vendo aí, em questão do aquecimento, das mudanças climáticas, né? Então a gente dá um exemplo que outras empresas também virão. Na habitação, o programa Escritura para Todos, nós já entregamos 12 mil escrituras. Ainda há algumas áreas da cidade que precisam da regularização fundiária. Isso muda a vida das pessoas, as pessoas passam a ser donas da sua propriedade, do seu terreno, da sua casa, né? Então, a regularização fundiária, o programa Escritura para Todos. A construção de 5 mil residências, essa é a meta que nós nos colocamos. A gente acredita que 3.500 casas tombaram com a enchente, e que é preciso também reassentar mais 1.500. Então, por isso a gente está trabalhando com 13.500, nós já temos 5.000, nós já temos 3.400, então já foi aprovado pelo governo federal, 3.400 casas e apartamentos, mas ainda vamos buscar mais 1.600 para atingir os nossos canoenses que perderam suas casas, ou que precisam ser reassentados, que estão na beira de um dique, ou estão num lugar, ou fora dos diques, né? O programa Asfaltácio é a conclusão, obviamente, de recapeamento de vias, mas também 2 obras importantes, que é a complementação, o término da Perimetral Oeste, que é uma via que liga lá o bairro Matias até o bairro Rio Branco, interliga, portanto, o lado oeste de Canoas. Hoje todo ele é feito apenas pela Guilherme Michel, então a gente passaria a ter uma outra via de circulação rápida. E a duplicação da Avenida Nazário, que é uma avenida hoje muito importante, que liga, né, lá Cachoeirinha, passa pela Guaxibiras, Estância, Olaria, né? Então essa é uma via e chega ali na Santos Ferreira. Então uma via hoje fundamental para que a gente possa ter o desenvolvimento, né,
de toda a região nordeste de Canoas, né? Também, agora no emprego e empreendedorismo, vamos retomar o projeto Canoas Juro Zero, foi uma experiência bastante interessante, fizemos lá na pandemia, e vamos retomar. A ideia são 10 mil empresas também. A prefeitura ela paga o juro, então a empresa pega o recurso, ela devolve aquele recurso e o juro quem paga é a prefeitura. Nós pagamos em torno de 500 mil reais de juro e tivemos um aporte em torno de 20 milhões, né, que foram beneficiaram em torno de 500 empresas que participaram, e 20 milhões foi injetado na economia naquela. Nós temos 2 edições lá na pandemia e foi importante, é um valor pequeno, perto do impacto, isso gera emprego, desenvolvimento, fortalece as empresas, né? E elas só pagam o valor, né, sem juros. A proposta é a gente buscar, através de uma parceria com o setor privado, garantir que o nosso Parque Canoas de Inovação, que é lá no Guajibiras, né? E o nosso Jorge Lander, que é ali em Niterói, inclusive essa rua que nós estamos fazendo, ele vai ligar, já está ligando a BR-116 até o Jorge Lander, e depois do Jorge Lander até Cachoeirinha, que a gente possa atrair 50 empresas em cada local, no total 100 empresas, né? Para que a gente possa, são perfis diferentes, o Jorge Lander é mais empresa, mais da área de logística, metalúrgica, né? Outros setores, né? E ali o Parque Canoas Inovação, mais empresas de tecnologia, né? Mas a ideia de atrair mais 100 empresas, 50 em cada um deles, para que a gente possa, né, também gerar mais desenvolvimento, emprego, crescimento. Todo um processo de reindustrialização verde, ou seja, estimular nosso parque industrial, as empresas, para que também a gente possa, com isso, buscar essa convergência, né? A questão da sustentabilidade, que é essencial. Toda a preocupação hoje, né, de inovação e sustentabilidade. Fortalecimento também de todos os empreendimentos que a gente, no lado oeste, nós tivemos 21 mil empresas de comércio, serviços foram duramente afetados. Então, a busca de incentivos, né? A gente deu alguns incentivos agora, dentro do que é possível na calamidade, como a questão do IPTU, mas criar uma série de incentivos para que essas empresas, por exemplo, isenção de IPTU, devolução de ISS, isenção de taxas, né, como a alvará de localização, enfim, criar um mecanismo de indução e de estímulo para essas empresas que estão no lado oeste, que estão tendo mais dificuldade, né? Um terço dessas empresas não conseguiu abrir ainda suas portas, então nós precisamos ter uma política específica de incentivos, né, para essas empresas que estão no lado oeste. A criação também de um Cine Municipal, muito importante, né, para que a gente, claro, utilizando os mecanismos que tem, o banco de oportunidades, gerando emprego, mas a gente tem um Cine, que isso permite conectar o setor produtivo, mão de obra, e também orientar todo o aspecto formativo, né, da mão de obra, para a gente buscar qualificação para, né, as empresas, especialmente na nossa cidade, estimulando também, né, as pessoas com cursos, com formação. Como fizemos, né, tivemos até um projeto, né, Marinício, lá com a Petrobras, né, Canoas Cidade da Solda, por exemplo, que nós preparamos soldadores para a Petrobras, que eles estavam fazendo uma parada, eles estavam fazendo uma grande obra na refinaria. Então, esse tipo de conexão, né, com o mercado de trabalho e a questão formativa, né. O Agiliza Canoas é exatamente enfrentar a questão da burocracia, né? Então, que é necessário, às vezes a gente leva muito tempo para procedimentos, liberação, alvarás, né? Então a ideia é da gente acelerar. Na segurança pública, um carro-chefe aqui que é a Escola Protegida, que passa, por nós sermos um agente, né, de segurança em todas as escolas, não só de fundamental, mas também infantil. Nós temos câmeras e aquele, né, sistema de alarme, né, silencioso, para que a gente possa, com isso, ter uma conexão e todas essas câmeras ligadas com o nosso sistema de monitoramento, a nossa central de monitoramento, né? E o fortalecimento também da ronda escolar, né? A nossa guarda tem muita tradição na ronda escolar. Canoas mais segura, nós temos hoje 100 câmeras, vamos agora ampliar mais 30, mas a nossa meta é chegar a 200, para que a gente possa cobrir pontos estratégicos da cidade. As câmeras são muito importantes, algumas delas já com reconhecimento facial, com também sistemas de alerta, de leitura de placas, né? Nós temos uma conexão com o Estado, então todo esse sistema
ele é muito importante. E vamos também retomar um projeto, vocês devem recordar, que foi aquele sistema de detecção de tiros, né, o ShotSpotter. Foi um sistema americano, tem hoje em torno de 1000 cidades no mundo. Nós fomos a primeira cidade fora dos Estados Unidos a adotar. Quando a gente começou, tinha 80, 100 cidades, hoje é um sistema já consolidado no mundo. Então vamos trazer esse sistema novamente. A ideia é começar com as vidas e Matias, né? Para que a gente possa, com isso, através desse sistema muito exato, ele, em questão de segundos, ele tem uma margem de erro de 2 metros, ele identifica onde foi feito o disparo. Então isso permite que você faça, com o GPS, você encaminhe exatamente uma unidade da guarda ou da brigada militar para o local onde o disparo ocorreu. Na experiência ShotSpotter, nós temos 50 prisões, né, e mais de 11 vidas, né, foram salvas porque a gente atendeu, às vezes, na madrugada, a pessoa estava balhada e as equipes, então, fizeram esse instrumento. Então, é um equipamento, né, muito interessante, que a nossa experiência foi muito rica, então nós vamos retomar nesses 2 bairros de forma progressiva. Vamos também retomar uma experiência que eu considero que foi muito importante na política de prevenção, na segurança, que é a Casa e a Juventude, ou seja, 4 grandes centros com cursos profissionalizantes, com acompanhamento, com oficinas de música. Então, todo um trabalho que foi feito naquela época e que ajudou a combater, né, a política de segurança, tem que trabalhar com a prevenção e também com o trabalho mais ostensivo, né, da nossa guarda, né? O fortalecimento, a ampliação, nós queremos chegar a 200 guardas, hoje estamos 120, para que a gente possa ampliar o patrulhamento das escolas, né, as rondas, algumas ações específicas, como Maria da Penha, questão ambiental. Por isso a importância desses 200 homens da guarda. Um programa chamado Canoa Cidade do Esporte, são escolinhas, na verdade, né? Nós temos muita atração, temos muitas áreas esportivas, campos, clubes. Então, nós temos que integrar essa comunidade, esses espaços com essas escolinhas. E nós fizemos com a lei de esporte um projeto, né, semelhante, foi em 2013, inclusive em parceria com a Fundação La Salle, que teve muito êxito. Então, a retomar, nós estamos prevendo aí 10.000 crianças num circuito de 4 anos, então atendendo aí 2.500 crianças ano, né? Também o paradesporto, né? O nosso país hoje é a 5ª potência no paradesporto e nós precisamos trabalhar todas as esferas, né? A participação, o educacional, né? O alto rendimento, então, para que a gente possa dessa forma também apoiar o paradesporto, né? Os atletas com deficiência. Nós vamos criar um programa chamado Sabedoria, que é um programa que tem atividades culturais e esportivas, né, adaptadas à melhor idade, aos idosos, mas também criar uma espécie de monitoria. Como nós vamos ter essas oficinas, então a ideia é utilizar também esse conceito de sabedoria que está lá, né, nos orientais, todo o respeito ao conhecimento, para que esses idosos possam, né, nos ajudar. Muitas vezes a pessoa está lá com 60, 65, 66 anos, já está aposentado, pode trabalhar, pode ajudar a sua comunidade e vai ter uma remuneração, né? Uma espécie de uma monitoria remunerada para que esse público possa estar integrado também com essas atividades, né? E a criação também de centros de convivência, né? Que hoje nós temos um crescimento da população e o censo aponta isso, então nós temos que pensar também nesse centro de convivência. Muitas vezes o idoso fica sozinho, tem ninguém até para alcançar um medicamento, então é importante que a gente tenha também esses centros. Isso engloba esse projeto guarda-chuva chamado Projeto Sabedoria. O Circuito Cultural Canoense, nós vamos, né, então retomar o Canoas Jazz, a Feira do Livro, que é tradicional, vamos ter agora em novembro a nossa edição desse ano, mas também um festival internacional de dança, um festival de música gospel, o festival de cinema, né, a nossa Semana Farroupilha. Então, criar, portanto, um circuito cultural, né, muitas dessas atividades já existem, né, nós temos a Semana da Dança, a ideia é um festival internacional, e criando esse evento novo aí de música gospel, né. O festival de cinema já aconteceu com muito êxito, né, ano passado, vai ter agora esse ano também. Então, a ideia de um circuito, né, de atividades. Uma proposta nova é a criação da Escola das Artes. Nós temos muitas crianças jovens, talentosas,
Obviamente que o Mais Educação você tem uma primeira interface, mas muitos jovens, né, mostram, têm os seus talentos, e a ideia é que a gente possa ter ali música, dança, teatro, cinema, né, atividades circenses. Então, é criar um centro efetivamente para oficinas, cursos, né, para as nossas crianças e jovens. Nós não temos, né, nós temos atividades importantes, mas eu não tenho um centro, digamos, onde a gente possa realizar essas atividades. Vamos também manter o nosso microcrédito cultural, que é aquele valor que é para, especialmente para os que estão começando. O PIC foi criado lá na minha primeira gestão, o PIC já existia e vamos continuar. O PIC é o Programa de Incentivo à Cultura, né? E também criar o Bolsa Cultural, porque um dos grandes problemas que os grupos têm é a sua manutenção. Veja, o grupo ele até consegue um recurso para fazer um espetáculo, mas ele às vezes não tem estrutura para manter o seu aluguel, para manter o seu espaço, para poder manter o grupo, né, fazendo os ensaios. Então a Bolsa Cultural é a ideia de um recurso mensal que possa, como nós fizemos na Covid, né, é uma ideia que foi implantada lá, então nós estamos retomando para ser algo ordinário, né? Não algo extraordinário, emergencial, né? Mas é realmente uma demanda que muitos grupos não sobrevivem, né? Aí faz um evento, mas o evento, a lei não permite que ele utilize para o dia a dia, para a sua manutenção, né? Então esse é um programa novo, né? O Canoas Mais Verde é exatamente a entrega de 3 novos parques. O Parque Fazenda Guajubiros, o Parque Natural Gravataí. Essa rua que nós estamos fazendo é para acessar esse parque, fica ali às margens do rio Gravataí. Fica pertinho ali do Albatroz, para quem conhece aquela região de Niterói. Então, um parque natural, e o Parque Natural dos Lagostinhos, que é aqui do lado do shopping, que está na sua fase final também, que é um parque também muito bonito, um parque de 8 hectares. Vamos cumprir o Plano de Ação Climática de Canoas. O PLAC é um instrumento. Nós já estamos... essa parceria com o INCLEI existe lá desde 2018, acredito que foi a vice-prefeita Gisele que começou essa parceria. Eu, quando assumi, eu não só retomei essa parceria, mas eles fizeram vários projetos. Algumas escolas tiveram aquele projeto Embaixadores da Mudança Climática. Eu trabalho com hortas, né, que foi feito em algumas escolas, uma experiência bem interessante. E o INCLEI estava já trabalhando e deve entregar agora até dezembro esse plano, né, que é o que são pensando nas mudanças climáticas. Claro que ocorreu tudo isso. A maior prova da mudança do impacto climático é o que nós assistimos aqui, né? Choveu na bacia dos 5 rios 826 milímetros, né, em 6 dias, quando a média do ano inteiro de 12 meses é 1.600, né? Ou seja, choveu metade do ano em apenas 6 dias, né? Então, realmente é o que levou a essa catástrofe, né? Mas isso é mudança climática, né? A criação da UPA Pet Animal, que é um atendimento, ele não é o centro de bem-estar, é um novo equipamento. A nossa ideia é que ele funcione de domingo a domingo, portanto não feche 12 horas, porque nós temos muito problema no final de semana de atendimento. Obviamente que será 24 horas, não será 12 horas, que é uma espécie de um pronto atendimento, né? Construção de abrigos permanentes. Nós temos hoje mais de 2.000 animais que nós acolhemos, são importantes também, estou terminando. Canoas Mais Sustentável, aí são várias medidas de reciclagem, de também redução do lixo, educação ambiental, né? Educação, também promover o bem-estar animal nas nossas escolas, nas comunidades. Aqui, as últimas 5 propostas são propostas mais gerais, né? Que é a reestruturação das finanças. Nós temos um déficit este ano, nós tivemos a 440 milhões. Nós, já próximo ano, nós vamos conseguir reduzir 10% desse déficit. E a nossa meta é que a gente consiga, em 4 anos, fazer um ajuste, um crescimento, para que a gente possa reduzir esse déficit, né? Ou zerar esse déficit, né? E por que isso é importante? Nós temos que obrigatoriamente crescer, porque tem a implantação da reforma tributária. 2028 está aí. Nós somos a cidade no Rio Grande do Sul que mais perde, e nós devemos estar entre as cidades no Brasil que mais perdem, porque sai da origem e vai para o destino, né? Todo o petróleo aqui, toda a gasolina aqui da Refap, hoje o ICMS é nosso. A partir da implantação da reforma deixa de ser, só o que nós consumirmos aqui. Então sai da origem e vai para o destino, nós vamos perder 300, 400 milhões de ICMS. Então nós temos 700 milhões de ICMS, vamos perder mais da metade do nosso ICMS. Então é preciso fazer essa reorganização.
Nós também vamos implantar 3 centros administrativos, que é o fórum, né, que nós negociamos com o Poder Judiciário, onde é hoje o fórum, estão construindo um novo. O antigo fórum vai ser o centro administrativo da prefeitura, aquele prédio, um prédio excelente. Né? Nós também já estamos, né, em negociação, que é da prefeitura do terreno, com o Senai, que é onde era ali na Napoleão Laureano, né? E que é uma área também nobre, né? Que nós, para termos ali também um centro administrativo. E lá na antiga Miqueleto, onde hoje nós estamos com um centro humanitário de atendimento, o CHAC, uma parceria com o governo do estado e com a ONU, nós também estamos negociando para ser o 3º centro administrativo com permuta diária, ou seja, a prefeitura não vai pagar nada. Então, essa é o fórum, por exemplo, nós negociamos o índice construtivo da prefeitura. Eu fiz essa negociação, não custou um centavo para a prefeitura. A gente deu o índice de construção da sede, o prédio histórico da prefeitura, e eles vão poder construir um prédio novo, porque a reforma do prédio antigo era mais cara do que o prédio novo. Então, nós fizemos uma boa negociação, vai custar um centavo para nós, vamos ter dessa forma começar, portanto, a se libertar do aluguel, né? O projeto, que será capitaneado pela minha vice-prefeita, né, se Deus permitir, por vontade dos canoenses, que é a Mulher Canoense, que são políticas transversais, é um grande carro-chefe, né? A questão da prevenção, todas as políticas de saúde, né, de prevenção, mas também no campo do direito, né, da defesa, né, dos direitos das mulheres, né, especialmente a questão da violência, a ideia de a criação de uma Casa da Mulher Canoense, que possa, né, exemplo da Casa da Mulher Brasileira, ter um centro de proteção às mulheres, né, e seus filhos, né? E a ampliação também da Patrulha Maria da Penha, que eu já fiz aqui referência. Nós vamos fortalecer o nosso programa de alimentação, né, que é muito importante que a gente tenha, né? Hoje tem muitas pessoas com dificuldade, problema com idosos, com famílias, né, em situação de vulnerabilidade. O programa Cesta Básica Canoense, né, que é um programa de segurança alimentar. Vamos retomar com a Prefeitura do Povo os nossos programas, que é habituais que a gente tem, Prefeitura na Rua, Prefeitura na Estação, e a Prefeitura, o Orçamento Participativo também, e o Prefeitura com o aplicativo. A questão de valorização dos servidores, então, por políticas, entre elas, a aplicação do Vale Refeição, que é muito importante para nós deixarmos. Hoje nós temos 3.400 servidores da ativa ainda com cesta básica, com rancho. Nós entendemos que esse período se esgotou, claro, podemos eventualmente, se a pessoa preferir, fazer uma opção, mas nós entendemos, especialmente os professores, né, e a minha ideia é começar com os professores e professoras, de aplicar o Vale Alimentação, e dessa maneira a gente mudar o padrão, né? Não tem mais aquela coisa da cesta básica igual para todo mundo, cada um tem o seu gosto, tem né, suas demandas, não tem mais como nós ter uma cesta básica padrão para todo mundo. Eu não posso consumir açúcar, eu ganho 5 quilos de açúcar. Tem sentido, né? Então, por isso, Vale Alimentação, cada um tem a sua decisão, tem a sua rotina. Eu vou comprar alimento, eu vou levar alimento, eu vou no restaurante. Todos aqui sabem, é importante, né? Curso também. E por fim, a última proposta, que é o governo aberto, transparência, que é fundamental hoje, né? Que a gente possa ter acesso a todos os processos. A Prefeitura hoje avançou com o SEI, foi uma conquista importante, saindo do MVP, né, que foi todo o processo de digitalização que nós começamos em 2011 e que agora, né, chegou no ano passado a um novo patamar com o SEI, que dá transparência e que agiliza também os procedimentos. Aqui então estão 55 propostas, né? Eu queria só reforçar o tema do sindicato. Eu falei com o Jari, a questão da liberação dos dirigentes, tá? Já tínhamos combinado lá, em razão da enchente, isso ficou perdido, né? A questão da FAPEC, né? E a questão lá dos aposentados, a questão do teto previdenciário, nós criamos, havia combinado a gente fazer uma comissão, aí nós combinamos no dia 2, fizemos o decreto no dia 3, né? Então a ideia é que 150 dias, então que a gente agora, em setembro e outubro, a gente fecha a proposta. Eu estou aberto a revisar a proposta, já falei isso para as entidades, para a gente ter, ou retomar como era, que nós tínhamos tetos do INSS, ou fazer alguma gradação, mas eu estou aberto e já proponho que essa comissão, que já está instituída, e eu peço também ao sindicato que nos ajude aí na indicação dos membros, a gente possa elaborar essa proposta. Eu acho que é um tema muito importante, que é a preocupação dos aposentados, né? Porque nós tivemos uma alteração. Então eu deixo aqui, depois, claro, outras questões a gente vai abordar aqui. Obrigado aí pela atenção de todos.
Posso ler todas as perguntas? Pode ser. Pessoal, uma das perguntas ali, ele acabou de responder, que é sobre vale alimentação, então nós já tiramos, tá? Referente aos planos de carreira e cargos, que a proposta para igualar direitos, considerando que na educação infantil temos 5 cargos na realidade do dia a dia, no trabalho não tem muitas diferenças nas obrigações. E nessa pergunta contempla também questionamento sobre eleições de diretores. Bom, quando nós fizemos o plano de carreira, lá em 2010, né, começamos o debate, era uma realidade, hoje é outra. Então, nós temos que fazer a revisão do plano de carreira, nós temos que adaptar a realidade, uma alteração. A gente discutia na época, né, se era o caso da gente ter, né, que no futuro nós não teríamos tanta demanda. Lembra que eu acho que o primeiro concurso que a gente fez teve 30 mil pessoas inscritas, né? Hoje é uma briga, né, para você ter inscrito. Mudou totalmente, então nós temos que adaptar. E, obviamente, a experiência, tem coisas que deram certo, tem coisas que não deram certo, você tem que fazer uma revisão. Então, eu assumo o compromisso de fazer a revisão. Eu já tinha falado isso com o sindicato, que nós íamos criar uma comissão. A nossa reunião foi no dia 29 de abril, né? Um pouquinhos dias antes ali dessa catástrofe que atingiu a nossa cidade. Então, eu estou aberto aqui a essa proposta, eu acho que ela é necessária, né? Quando a gente fala revisão, plano de carreira, sempre plano de carreira tem aumento de salário, né? Quero deixar claro isso, você tem impacto, sempre tem um benefício, então é importante a gente sempre criar esse debate, como a gente fez em outras vezes com o diálogo, né? A questão da eleição, eu respeito a posição daqueles que defendem a eleição, acho que é um caminho, não considero que não é um caminho correto. Eu entendo que, diante, né, dos desafios hoje, eu estudei várias propostas, fui visitar a Experiência Sobral, eu considero que a Experiência Sobral é a melhor, que não é indicação, quero deixar claro, é um processo de mérito, né? É um processo seletivo em que não há interferência do poder público, com garantias do professor vai estar exercendo aquele cargo, né, da sua autonomia administrativa. Não é algo que nós vamos debater, né? Eu sempre disse isso, e eu fiz um compromisso com a Marinice também, da gente fazer um diálogo, tenho certeza. Nós não vamos impor, né, isso, mas eu quero dizer a vocês que eu também acho que não é uma solução de indicação, não é a minha proposta, e eu não manterei isso, quero deixar claro, se eu for eleito, nós vamos, né, discutir juntos uma proposta. A minha proposta hoje, ela vai nesse sentido, né? Nós não vamos fazer o debate, vamos dialogar, né? Eu não estou fechado a nenhuma possibilidade. Mas eu entendo, né, que essa é uma proposta que teve avanços importantes e gera uma gestão democrática. Não vejo nada antidemocrático no Sobral, uma boa experiência, teve avanços, tem os seus limites também, não dá para a gente trazer tudo que tem lá para cá, é realidade diferente, mas é uma experiência exitosa. Então, eu acho que é importante também a gente debater, e tenho certeza que um processo também público, transparente, que não tenha nenhuma interferência política e que abra para os professores da rede a possibilidade de gestão, inclusive com salários melhores, que eu acho que você pode. Né? Eu já tinha aqui um desejo, né, da gente reposicionar os nossos diretores, né, equiparar os diretores de escolas aos nossos diretores, que eu acho que seria o mais correto, porque eles são diretores, né, de grandes unidades. Eu tenho diretores que administram espaços muito menores e com um número menor de funcionários do que os diretores da grande parte da nossa escola. A nossa menor escola é maior do que muitas diretorias e secretarias. Então, mas esse é um debate que nós vamos fazer tranquilo, né? Quero assodar esse debate. E não tem também nenhuma visão aqui impositiva, né? Autoritária. Não, vamos fazer o debate. Eu tenho esse convencimento com o passar do tempo. E vamos fazer esse debate democrático aqui com o sindicato, com a categoria. Uma pergunta bem completa agora. Caro candidato, o senhor está no 3º mandato. Caso eleito, como o senhor pretende realmente valorizar o servidor, visto que durante toda a sua trajetória na administração municipal, o senhor modificou planos de carreira dos servidores, retirou direitos, licença-prêmio, aumentou as contribuições previdenciárias dos aposentados, achatou os níveis salariais das classes dos professores, da Lei 5580 e 5581, não reconhece com celeridade a titulação dos profissionais da Lei 5878 e 5910, além de pagar FG e GR para quem está fora da escola.
Além de não Eu atender... respeito a opinião, porque, é claro, nós estamos na democracia, né? E tem pessoas que não concordam comigo, não votam em mim. A democracia é assim. Eu respeito ela, respeito a crítica, né? Mas eu só queria lembrar aos professores, especialmente os mais antigos, que tinham a regência de classe, né, que era 30% do salário, que não levava para a sua aposentadoria, e muitos hoje não aposentados, porque incorporaram a sua regência de classe. É que às vezes as pessoas esquecem os avanços que ocorreram. Né? Então, os mais novos aqui talvez não saibam, os professores, mas antes existia uma gratificação de 30% que o professor não levava, nem a professora, para a sua aposentadoria. Ele se aposentava e perdia 30% do salário. Veja, nós fizemos um processo, nosso plano de carreira, incorporou isso, ninguém pagou sobre esse valor, as pessoas se aposentaram recebendo os valores, integral do que se aposentaram, incorporando os 30%. Isso foi feito. Então, claro, às vezes as pessoas olham um aspecto, né? Eu procurei fazer a minha parte. Aliás, tem plano de carreira. Quando eu assumi, não tinha plano de carreira. Era a grande demanda do sindicato fazer plano de carreira. Tinha um plano ultrapassado. As pessoas esquecem isso, né? Claro que medidas talvez que eu tenha tomado alguns. Eu não gostei de fazer a reforma da Previdência. É péssimo. Mas eu tive que fazer porque tinha um conjunto de normas. Inclusive normas que poderiam inviabilizar a prefeitura. Bom, agora nós estamos em outro contexto, tem outra realidade. Eu também estou aberto a discutir, mas a gente esquece de como é que era a realidade. Nós temos que voltar no tempo para ver. Eu não fui eu que fiz a reforma da Previdência. Queria lembrar que eu não era prefeito quando não incorporou, por exemplo, tem vários professores que não incorporaram. Por que não incorporaram? Poderia ter feito uma incorporação proporcional. Qual é que seria o problema de fazer uma incorporação proporcional? Nenhuma. Mas a gestão que estava lá não fez e tem gente que aplaude. E eu sou o ruim. E quem não fez isso é o bonzinho. Então, claro, é uma escolha. É democracia. Então, por isso que nós vamos juntos rediscutir o plano de carreira. Vamos fazer um plano de carreira que seja adequado. Estou aqui aberto à discussão, inclusive, dos diretores. Vamos fazer essa repactuação, se o povo de Canoas me der essa oportunidade. Vamos repactuar a nossa relação, que já teve momentos bons, teve momentos de dificuldades, e vamos fazer juntos isso, que eu acho que é essa maneira para a gente trabalhar juntos pela educação de Canoas. Bom, nós temos 7 minutos. Desculpa, nós temos 7 minutos para a conclusão da sua fala. Temos muitas perguntas ali, algumas contemplam quase os mesmos assuntos. Nós vamos listar elas e vamos encaminhar ao seu comitê para que o senhor possa responder e a gente possa fazer uma devolutiva para a categoria. Podemos combinar desta forma? Perfeito. O senhor pode fazer as suas considerações finais, por favor? Eu tive uma reunião muito produtiva e muito positiva, né, com o sindicato. E obviamente que a gente está, infelizmente, como eu disse, foi esse, diante de tudo que a gente passou, mas tem um tema também do auxílio mobilidade, que é uma questão importante que o sindicato me contou. Nós tivemos uma mudança grande. Lembra que no início, os primeiros concursos, os professores eram majoritariamente canoenses, ou moravam em Canoas. Hoje nós temos professores de toda a região metropolitana e nós temos que adaptar, a grande maioria é de fora, né? Então nós temos que fazer uma adaptação. A questão também do piso, nós nessa questão do plano, nós vamos ter que fazer uma discussão, porque o piso ele acabou tendo um crescimento que engoliu aquele avanço que nós tínhamos tido com o nosso piso, o piso canoense. E hoje praticamente colou uma coisa com a outra, né? E é algo que nós temos que discutir. Qual é o momento para fazer essa discussão? O momento para fazer a discussão é o plano de carreira. Exatamente quando a gente avalia essas questões do não graduado, do graduado. Nós tínhamos uma diferença entre o graduado e o não graduado. E a questão do piso, ela, até porque ela tem outros parâmetros, ela acabou encostando. E a quem tinha uma diferença significativa antes, hoje está praticamente R$200, R$300. Então é algo que nós temos que também, e acredito que o plano, a discussão disso, ela é fundamental, né, para que a gente possa buscar essa solução que eu acho que todos aqui querem, né? Mais uma vez eu reafirmo aqui a liberação do servidor, do sindicato que já havia colocado, a inclusão também a gente já falou aqui,
A questão dos aposentados, então nós vamos repactuar essa. A ideia é que essa comissão apresente já essa proposta e que as entidades que estão lá, indiquem os seus membros. A gente tem até o final de outubro, início de novembro, para concluir os trabalhos. Então o tempo ainda é possível, então eu peço aos amigos, às amigas, que a gente possa, juntos, construir uma solução que é adequada. E eu acho que a gente tem espaço tranquilamente para voltar ao que era o teto, do INSS, que aí eu acho que é uma solução que pode ser retornada, que a gente pode. Também o FACEN, eu acho que nós vamos fazer alguns ajustes. A gente conseguiu dar um equilíbrio no FACEN, mas eu acho que também é possível e é necessário fazer alguns ajustes, às vezes contrapartidas, pagamentos, às vezes fica difícil, a pessoa tem que pagar, então vamos também buscar eu acredito que é necessário, assim, a gente corrigiu o problema. Quando eu assumi, a PUC tinha descredenciado, nós tínhamos lá 5 milhões de dívidas, então a gente conseguiu reorganizar. Como nós reorganizamos o FACEN, é muito importante agora retomar talvez algumas vantagens que a gente tinha lá, para tornar também melhor para quem já está e também mais atrativo para quem não está. Então eu também, embora não está, a gente conversou lá na reunião do sindicato, eu queria aqui também colocar esse tema, que eu também é um compromisso que eu quero assumir com vocês, da gente buscar essa flexibilização e talvez a retomada de algumas coisas que tinham, já lá anteriormente, que foram retiradas. Acho que essas são as questões que o sindicato colocou na reunião e que algumas delas também estão aqui. Só para finalizar, eu agradeço muito a oportunidade. Nós estamos, eu, a Maria Eunice, aqui toda a equipe, a Débora, a Érica, a Sinara, que estão aqui junto comigo, que integram a minha equipe. A gente procura sempre fazer o melhor. É claro que nem sempre a gente consegue fazer tudo que as pessoas gostariam ou aquilo que as pessoas precisam. Mas o nosso esforço sempre com diálogo, com respeito, a gente buscar o melhor. Eu tenho certeza que é um sindicato propositivo, é uma categoria que tem história, Eu lembro desde a primeira vez que eu assumi, sempre nós tivemos muito diálogo. As reuniões que eu fiz em todas as escolas, o pessoal lembra disso, foi importante, A gente fez aquela primeira rodada de discussão do plano de carreira, que foi uma mudança grande. Depois nós fizemos uma segunda rodada, de construção de novos parâmetros. Então foi um processo em que a gente avançou, teve avanço importante. Tem coisas que talvez não tenham dado tão certo, mas eu acho que agora chegou a hora. Nós temos um ciclo aí de 14 anos, ano que vem aí chega em 15 anos do plano, então é necessário, eu sei que é uma questão muito cara aqui para todos os professores. E esse grande esforço que nós temos que fazer, eu queria encerrar com a questão do IDEB, embora a gente possa ver, talvez assim, que os nossos indicadores talvez não sejam exatamente aquilo que a gente queria, mas o que a gente viu é que as cidades, de uma forma geral, elas tiveram um grande resultado, um decréscimo muito expressivo. Veja, nos anos iniciais, a gente manteve o índice de 5,4, mas se a gente pegar, por exemplo, e lá, por exemplo, em Gravataí, esse índice caiu 0,3, em São Leopoldo 0,4, em Porto Alegre 0,5, em Caxias 0,2, Pelotas 0,6. Tudo bem, o nosso resultado, nós gostaríamos de mais, chegar a 6, mas só o fato da gente manter isso foi importante, porque as grandes cidades, de uma forma geral, todas perderam e todas tiveram restrição. No caso nosso do 9º ano, isso nos anos iniciais, lá o 5º ano, no 9º ano, nós, em 2023, em 2021, nós tivemos 4,8, em 2019 nós tivemos 4,1, então nós saltamos de 4,1 para 4,8 em 2021, em 2023 nós chegamos a 4,7. É um decréscimo de 0,1, mas só para a gente ver um pouco da realidade dessas outras cidades que são próximas de Canoas em tamanho, Gravataí a perda foi de 0,9, em São Leopoldo 0,7, em Porto Alegre 1, caiu, em Caxias 0,5 e Pelotas 1,1. Então, ainda que a nossa perda, a gente caiu um pouquinho, 0,1, ele é muito menor do que as demais cidades. Então, eu quero dizer que esse resultado foi um trabalho dos senhores e das senhoras, dos professores, das professoras. Eu quero parabenizá-los pelo trabalho. É claro que todos nós queremos sempre avançar,
mas eu acho que é resultado, né, da docência, do esforço. Nós passamos pela pandemia, digamos assim, em 23 ele recolheu todos os desafios, né, que a pandemia nos colocou. E vejo que apesar das dificuldades, apesar da gente não crescer, a gente conseguiu uma estabilidade diante de todos os outros que perderam muito, né? E acho que isso é mérito dos senhores e das senhoras. Eu vim aqui também para agradecer, para cumprimentá-los, porque eu acho que esse é um resultado que é muito importante, é fruto do trabalho dos senhores e das senhoras. Então agradeço a atenção, né, esse espaço democrático, né, para que também todos os candidatos apresentem aqui as suas propostas, seus programas, seus projetos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós agradecemos a disponibilidade da apresentação das suas propostas. Vamos entregar uma pauta de reivindicações, caso o senhor seja eleito. Sim, tem um olhar especial para a nossa categoria.